Eclesiastes 4:9 diz o seguinte: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Diga glória a Deus. Irmãos, o livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão. O rei Salomão, ele teve uma grande oportunidade, que talvez muitos de nós um dia imaginaríamos ter. Um anjo apareceu para ele, o próprio Senhor, na verdade, apareceu para Salomão e disse: Salomão, pode me pedir o que você quiser. E Salomão, ao invés de pedir dinheiro, fama, a morte dos seus inimigos, Salomão pediu sabedoria. E com essa sabedoria que Deus lhe deu, ele escreveu essas palavras. E na sabedoria da palavra de Deus, que orienta e guia a nossa vida, a Bíblia vem dizer para nós que não é bom nós vivermos sozinhos. E essa é a grande verdade na mensagem dessa noite. Nós não fomos feitos para viver sozinho. Quando Deus, irmãos, criou este mundo, criou toda essa terra, criou o jardim do Éden, colocou Adão, a Bíblia diz que Deus olhou para tudo isso e falou: tudo isso é muito bom. Mas quando Deus viu Adão sozinho, disse: não é bom que o homem viva sozinho. Como Deus sabe, irmãos, que não é bom que a gente viva sozinho, sabe o que Deus fez? Ele, como uma certa forma, ele programou a gente para a gente estar perto de outras pessoas. Vou colocar dessa forma. É como se tivesse algumas forças. Existem algumas forças que Deus embutiu dentro de nós para puxar a gente um para o outro, para que a gente esteja perto um do outro. Um exemplo dessas forças é o afeto. Deus colocou no coração do homem o desejo por afeto. Todos nós precisamos sentir amados. Todo ser humano tem que sentir carinho. Ele precisa de atenção, ele precisa de amor. Isso Deus colocou dentro de nós para que a gente pudesse ir até a outra pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que inundar o coração das pessoas que estão perto de nós de afeto. Porque se a pessoa que está perto de nós, nossa família, nossa casa, ela não receber afeto de nós, ela vai buscar afeto em outro lugar. Maridos que estão aqui, você tem que ser a pessoa que mais elogia a tua esposa. E elogios bons, viu? Não é elogio minha boca não, viu? Elogios bons. É inadmissível uma esposa ser mais elogiada fora da sua casa do que dentro de sua casa. É inadmissível um esposo ser mais valorizado, respeitado e receber atenção e afeto fora de casa do que dentro da sua casa. Um filho tem que receber dos seus pais. Pais também devem dar afeto aos seus filhos, também devem dar afeto e carinho aos seus pais, porque Deus já programou a gente. Se eu não receber afeto e carinho de um lugar, eu vou buscar em outro. Por isso nós temos que tomar cuidado. Quem está dentro, diga amém. Outro motivo, irmãos, outra força que Deus programou a gente, para a gente estar sempre indo atrás das pessoas e conectarmos com ela. Deus sabe o que Deus colocou dentro de nós, irmãos? Limitações. Sabe, irmãos, o que eu tenho aprendido com Deus? Presta atenção nisso. Deus não dá tudo para uma pessoa. Nenhuma pessoa tem tudo. Nenhuma pessoa tem todos os problemas. Até problema Deus reparte, irmãos. Olha como é maravilhoso, né? Ele dá um pouquinho para você, um pouquinho para o irmão do seu lado, um pouquinho para você que está online aí também, chega aí também um pouquinho. Chega um problema para o cara, para o todo recebe um pouquinho. Talvez você está assim: minha vida é não sei o quê, porque só eu sofro. Ei, baixa, menos aí, menos. Fala para o seu irmãozinho que está só, menos, fala para ele aí. Eu sei que você tem luta, mas todo mundo tem. Para de escândalo aí, viu? Para de desespero, todo mundo tem um pouquinho de problema. Mas sabe, irmãos, também o que Deus não dá para todo mundo? Deus não dá para todo mundo talentos, dons. Nenhuma pessoa é boa em tudo. Nenhuma pessoa sabe tudo. Ninguém pode ser bom em tudo. Deus não deixa uma pessoa ser boa em tudo.
Deus nem permite que uma pessoa possa ter tudo na vida, ao ponto de não depender de outra pessoa. Por isso que nós temos que aprendermos a habilidade de conectarmos as nossas diferenças. Quando um casal, uma família, um grupo, a igreja, quando nós entendemos que eu sou bom numa coisa, você é bom em outra, e a gente completa as forças, a gente cresce. Às vezes acontece muito no casamento, porque quando a pessoa, geralmente ela se apaixona pelo outro, ela se apaixona pela a diferença que o outro tem, porque ela olha aquilo, ela fala assim, eu queria ser assim, então aquilo cativa a pessoa. Se a pessoa, por exemplo, é muito sistemática, quando ela vê uma pessoa assim muito espontânea, ela fala assim, eu queria ser assim, eu queria ser espontâneo assim, e aquilo admira. Aí a pessoa toda espontânea, bagunçada, desorganizada, ela olha o organizado, sistemático, e ela fala, eu queria ser assim. E aí aquela diferença cativa. Só que depois que a gente casa, aquilo que cativava, irrita. É desorganizado demais, é espontâneo demais. Aí o outro, mas você é organizado, e você não sei o quê. E a gente começa a se confrontar, a gente começa a bater um com o outro. Veja bem, faz assim com as suas duas mãozinhas. Diga assim, faz assim com as mãozinhas. Diga comigo assim, eu posso ficar combatendo, se bicando um com o outro. Faz assim, ó. Agora faz assim, ou eu posso ser flexível, ser menos chato, mais paciente, e se ajustar, faz assim agora, e se completar. Olha que bênção, irmãos. Jesus está fazendo tudo, irmãos, para puxar a gente um com o outro. Então ele vai dar um pouco para um pouco para outro, e a gente se ajusta, a gente completa e a gente cresce. Posso ouvir glória a Deus? Quer ver, irmãos? Diga comigo assim, Jesus é maravilhoso. Irmãos, eu sou apaixonado por isso, apesar de gerar alguns problemas, sabe? Sabe, irmãos, até algo que Jesus embutiu dentro de nós, para forçar a gente a ficar junto com outras pessoas, porque a gente quer ficar sozinho. Uma vez eu fui no médico, irmãos, para emagrecer. Uma vez não, várias vezes, né? Você viu que não deu certo até agora, né? Aí uma vez eu fui no médico para emagrecer. Ele falou assim, sabe, pastor, a diferença entre o animal e o ser humano é que o animal só come quando tem fome. O animal só come quando tem fome, e o ser humano come quando tem fome e quando tem vontade de comer. Ele falou, só o ser humano tem vontade de comer. Sabia disso? Os animais não têm vontade de comer, eles só comem quando tem fome. E eu falei, meu Jesus, tu és maravilhoso, hein? Apesar de dar uns probleminhas, como eu disse, né? Porque, irmãos, presta atenção, o que a gente mais gosta de fazer com outras pessoas? Comer. Não é gostoso quando a gente comer, irmão, sentar numa mesa, comer? Deus até colocou isso dentro de gente para forçar a gente a ficar junto. Quando estão entendendo, diga amém. Você sabia que existem bênçãos que Deus limitou na nossa vida? Existem bênçãos, planos e projetos de Deus que sozinho a pessoa não consegue. Ela tem que se conectar com o corpo de Cristo, ela tem que se ligar com a igreja. Deus fez isso de propósito. Ele falou, olha, eu vou te abençoar, faça tudo direitinho, pega firme com Deus, anda em santidade, ande em pureza, ora mesmo, eu vou te abençoar, até um ponto. Mas tem certas bênçãos, certos planos e projetos de Deus que você não consegue vivê-los sozinho. Você vai ter que ter uma outra pessoa para viver esse sonho. Por que Deus fez isso? Por que Deus definiu, olha, esse tipo de bênção só vai receber junto? Para ficar junto. João capítulo 17, Jesus orou, Pai, que eles sejam um como eu sou um, e nisto o mundo conhecerás que sois meus discípulos. Olha que a palavra de Deus diz, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas Deus não está com a gente o tempo todo? Está. Mas por que o versículo diz agora que ele só vai estar se tiver mais de uma pessoa? Porque existe uma diferença entre as presenças de Deus. Existe a presença de Deus, onisciência, que Ele está com a onipresença, Ele está com a gente o tempo todo, amém, igreja? Agora, a presença manifesta de Deus, tem que ter mais alguém junto com você. Salmo 133 diz o seguinte, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor determina a bênção. Até isso Deus estipulou, Ele criou isso, falou, olha, algumas bênçãos vocês não vão conseguir por conta própria, vai ter que ter alguém junto com você, vai ter que ter o irmão, vai ter que ter a igreja. Presta atenção nisso. Agora,
Enquanto que talvez para alguns de nós isso é novo, para o diabo isso não é nada novo. Ele já sabe isso desde lá do Éden. Então, ao mesmo tempo, irmãos, que Deus ele já embutiu dentro de nós, Ele nos programou e Ele colocou essas forças que ficam puxando a gente para ficar junto um com o outro. Quantos estão entendendo? Diga amém. Satanás, ele também vai com as suas forças, mas a força de Satanás não é para a gente se ajuntar. A força de Satanás é para a gente o quê? Se separar. Ele quer isolar a gente. Ele quer deixar cada um no seu ladinho, porque ele sabe que sozinho você é vulnerável. Sozinho você não vai viver tudo que Deus tem para a sua vida. Então ele começa a fazer essas forças. Deixa eu passar aqui algumas forças. Uma das forças que Satanás tem feito, irmão, sabe qual é? A ofensa. Nunca houve na geração da humanidade, nunca houve nessa humanidade uma geração tão mimimizinho, uma geração cristalzinho demais. Sabe o que é geração cristal? Costou, quebrou. Qualquer coisa magoa. A ofensa tem afastado muitas pessoas. A ofensa tem afastado casamentos, famílias, tem afastado pessoas do convívio da igreja. E sabe, irmãos, que nós temos que entender? Que Satanás, ele sabe tudo que vai ofender você, ele sabe tudo que vai te ofender. A Bíblia diz que Satanás, ele é como um leão que anda ao nosso derredor, procurando tragar uma presa. Ele estuda o que te ofende, o que te entristece, o que chateia, ele vai fazer acontecer. Agora nós temos que entender algo, irmãos, sobre ofensa. Não tem como viver nessa vida sem ser ofendido. Ofensas, mágoas, chateações são inevitáveis. Porque o que é a ofensa? A ofensa é algo que a outra pessoa fez que me chateou. Eu não tenho controle sobre o que a outra pessoa faz. Então eu não posso evitar de ficar chateado. Presta atenção, eu não posso evitar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que não fica chateada. A pessoa cheia do Espírito Santo também fica chateada. A pessoa cheia de Jesus também fica ofendida. A pessoa cheia do Espírito Santo também fica magoada. Não é que está a diferença. Agora presta atenção. Existe uma diferença entre permanecer chateado. Eu não posso evitar. Existem algumas coisas que me chateiam. Se você fizer, eu vou ficar chateado. Não tem como. Eu não controlo você. Agora, eu ficar chateado é diferente. Irmãos, nós sermos ofendidos e chateados e magoados é igual um passarinho voar na tua cabeça e fazer uma sujeirinha. Você não tem como evitar. Agora, se um dia você andar por aí e você vê uma pessoa que tem um ninho de passarinho na cabeça, aí você pode ter certeza. Aquele ninho de passarinho só está lá porque a pessoa deixou. Porque um ninho de passarinho não se faz da noite para o dia. Ele leva um tempo, você tem que deixar acontecer. Quantos estão entendendo? Digam amém. Satanás, ele sabe como afastar você das pessoas. Sabe um grande ataque que existe, irmãos? Muitos não percebem. Sabia que existe um grande ataque de Satanás para você ficar chateado comigo e com a pastora Thalita? O diabo vai fazer de tudo para você ficar chateado e magoado comigo. Ele vai colocar pessoas, ele vai distorcer coisas. Falou isso, estava dando uma indireta para mim. Passou, não cumprimentou. Porque, irmãos, presta atenção nisso. Salmo 133 fala o seguinte: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque é como um óleo que desce sobre a cabeça, que passa pela barba e pelas vestes, a orla das vestes de Arão. O óleo representa a unção, e ela vem de cima, vem da cabeça, da autoridade espiritual. Então, se você se desconectar da autoridade espiritual, e presta atenção, desconectar não é nem só fisicamente, às vezes pode estar fisicamente, mas o coração está distante. E o inimigo faz isso, irmãos. Eu lembro que uma vez eu estava dirigindo e tinha uma outra pessoa no carro, e ela começou a falar mal do meu líder. E quando ela começou a falar mal do meu líder, irmãos, eu dei uma freada. Isso aí foi para acordar um pouquinho alguns, viu? E eu dei uma freada assim, brusca mesmo. Não foi tanto assim, mas foi, né? E aí eu falei: desça do carro agora. Aí isso aí não foi exagero não. Desça agora do carro. Que é isso? Desça do carro. Eu não ando com gente que fala mal do meu líder.
nesse carro não vai ter maldição na minha vida não, porque eu quero estar conectado da onde vem a unção de Deus na minha vida. A questão não é se a pessoa é perfeita ou não, a questão é que Deus instituiu, é de lá que vem a unção. Eu falei, ou você para essa conversa, ou você sai do carro. Você tem duas opções. Nós temos que vigiar as conversas que nós escutamos, temos que vigiar, irmãos, as pessoas que nós deixamos entrar nas nossas casas, porque da mesma forma que Deus, Ele está toda hora nos puxando para perto um com o outro, Satanás, ele está toda hora tentando nos afastar, ele está tentando colocar o orgulho em nosso coração, da gente achar que nós não precisamos do outro. Tome muito cuidado, irmão. Você sabia que Deus, tem algumas pessoas que Deus não pode prosperar na vida? Porque Deus, Ele sonda o nosso coração, e Ele sabe que aquela prosperidade vai afastar de Deus, vai afastar das pessoas, porque ela vai ficar ocupada demais, ela vai ficar metida demais, ela vai ficar chata demais. Então Deus fala assim, meu filho, eu não posso te abençoar, porque se cada vez que eu te prosperar, você fica mais metido, mais egoísta, ocupado demais agora, que não tem tempo para a igreja, para Deus, e vai se isolando, a bênção fica retida. Por isso que quanto mais Deus nos abençoa, irmãos, mas nós temos que caminhar na humildade, e a humildade perante Deus é dependência dEle e dependência das pessoas. Diga para quem está ao seu lado, diga, eu preciso de você. Nós estamos vivendo, irmãos, uma crise de solidão, você sabia disso? E Satanás tem vencido isso na vida de muitas pessoas. Você sabia que a Inglaterra já instituiu um ministério da solidão? Existe um departamento do governo para promover políticas públicas, para incentivar as pessoas a ficarem mais juntas com outras. Há mais de 10 milhões de pessoas na Inglaterra que se declaram totalmente solitárias. Mas em nome do Senhor Jesus, nós não iremos viver assim, porque o Espírito Santo, Ele habita dentro de nós, e nós iremos viver as bênçãos que estão aqui em Eclesiastes 4:9. Olha a primeira bênção de quem anda só junto, irmãos. Se a Bíblia diz que maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Duas pessoas trabalhando juntas produzem mais do que uma, porque elas se completam. O que aqueles que estudam o comportamento humano e trabalho de equipe hoje entendem como algo chamado sinergia. Uma pessoa sozinha ela produz uma quantidade, mas junto ela produz outra. Por isso que Satanás quer desunir a tua casa, desunir você da comunhão com a igreja, porque ele sabe que sozinho você vai produzir menos, mas juntos nós vamos produzir mais. Até tem uma frase muito boa que diz, sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Olha que diz o texto, versículo 10, se um cair, um amigo ajuda a levantar-se, mas pobre, o homem é pobre, miserável é o homem que não tem ninguém, que anda sozinho, porque quando ele cai, não tem ninguém para levantá-lo. E cair aqui, irmãos, não é somente cair num pecado, na tentação, é cair no desânimo, na tristeza. Quem aqui já teve a sua alegria, o seu ânimo renovado, porque alguém deu uma palavra de esperança para você? Vamos ser aqueles, irmãos, que trazem palavras de esperança aos outros. Se coloque de pé glorificando a Jesus. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como porém manter-se aquecido sozinho? E esse aquecido aqui, irmãos, não é só aquecer o corpo assim, né? Aquele pé gelado que a esposa põe assim, de misericórdia, né, gente? Tem uns pezinhos gelados ali, Jesus do céu. Nada esquenta esse pé. Mas não é somente esquentar o pezinho gelado, é esquentar a alma, esquentar o coração, com amor, com carinho, com afeto. E olha que diz, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Quem anda sozinho, irmãos, não tem ninguém para proteger ele. Olhe para cá, olhe para cá. Não é só proteger assim de um assaltante, é proteger de uma decisão errada, dar um conselho, dar uma orientação. Agora, irmãos, vamos combinar um negócio, amém, irmãos? Que é muito importante a gente buscar conselho, mas também é importante a gente não ser teimoso, né, gente? Porque tem uns que são teimosos que nem uma porta, né, gente? Né? Já ouviu falar isso? Fala para quem está aos lados, diga assim, para de ser teimoso em nome de Jesus. Tem gente que estava 1 ano orando para Deus por perder essa oportunidade, né? Aproveita a pregação, meu irmão. Aproveita a pregação, minha irmã. Proteger um ao outro, uma dica, um conselho, guardarmos um ao outro.
Irmãos, e nesse mês de abril, eu queria colocar um tema para esse mês de abril. Não vai ser nada assim, uma campanha na igreja, nada disso. Não vai ter nem postagem na internet, nada disso. Algo assim entre nós aqui da pregação mesmo do altar. Eu quero chamar, irmãos, esse mês de abril, sabe de como? O mês de volta ao lar. De volta ao lar. Pastor, mas acabamos de batizar tantas pessoas. Sim, mas o coração do pastor, irmãos, ele se alegra pelo novo que se batiza, mas ele se alegra por aquele que volta para o lar também. E há muitas pessoas que querem voltar para o lar, mas talvez estão com vergonha, alguma coisa está segurando ela. Vamos, irmãos, se envolver nisso? Posso contar com você, igreja? Vamos orar para Deus tocar o coração, vamos atrás de alguém, e quando a gente vê alguém voltando, vamos receber com alegria, vamos receber com um sorriso, amém, igreja? Vamos receber com braços abertos, e fazer com que aquela pessoa sinta, olha, que bom que você está aqui de volta. Sabe por quê, igreja? Porque quando nós unimos, algo especial acontece. Você percebeu que o texto ele fala de 2, 2, 2 o tempo todo? E lá no finalzinho do texto, ele apresenta algo diferente. Ele fala um cordão de 3 dobras. Por que agora o cordão está falando de 3, se até agora só falava de 2? Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos unidos e juntos e vivemos em comunhão, a presença de Jesus se manifesta. Por isso que Satanás não quer que você tenha comunhão e unidade com as pessoas, com os irmãos, com a igreja, com a família, porque ele sabe que aonde você estiver unido com alguém, em Cristo Jesus, ele está ali, pois há uma promessa que diz, aonde 2 ou 3 pessoas se reunirem em meu nome, eu estou ali. E sabe o que acontece, irmãos, quando Jesus está num lugar, quando Jesus está dentro do casamento, dentro da família, dentro da célula, dentro do trabalho, aonde Jesus está, a esperança nasce de novo. Aonde Jesus está, a alegria vem. Aonde Jesus está, a vitória. Por isso, ao você olhar para Jesus nessa noite, que ceiamos na presença do Senhor, nós podemos olhar para o nosso Senhor na cruz e dizer, se Ele venceu, eu também vou vencer. Se Ele foi até o final, eu também vou chegar até o final. Jesus declarou, nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aí você pode dizer, pastor, quem venceu foi Jesus, não fui eu. Mas essa é a diferença de Jesus. Jesus não está lá num monte, num trono isolado. Ele está aí dentro do seu coração. E se aquele que venceu está em teu coração, você pode vencer também. Por isso levante as suas mãos agora e comece a adorar ao Senhor. Ore agora pela tua casa, ore pela tua família neste momento. Ore pela sua família, pela sua casa. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós oramos a Ti e declaramos espírito de reconciliação. Oramos por aqueles que estão longe e distantes, talvez com vergonha, Senhor, ou tantas outras barreiras. Toca o coração, traga de volta o que está longe, e que haja em nosso coração uma alegria, Senhor. Traga de volta sobre esta casa, traga de volta a paz, traga de volta a alegria, que haja perdão, que haja, Senhor, paciência, que haja, Senhor, agora companheirismo, Senhor. Restaura o entendimento entre as pessoas, aqueles, ó Pai, que não estão se entendendo, Senhor. Restaura o entendimento agora, porque o Senhor não nos criou para vivermos sozinhos. A Tua palavra, Deus, diz que juntos o resultado é maior. Eu declaro, Pai, que esta casa irá viver resultados maravilhosos. Aquele projeto, aquele sonho, ó Pai, vai acontecer, porque o Senhor é fiel. Levante as suas mãos e adore ao Senhor.